Olá, meu querido aluno do Segundão! Hoje a gente vai ter uma aula particularmente sobre um assunto que eu gosto muito, né? Esse assunto trata-se do famigerado famoso cafezinho e a economia cafeicultora, que toda vez que eu abro a boca, esses cachorros ficam loucos, cara, mas enfim. Ignora os latidos dos cachorros e vão prestar atenção, tá? Então é o seguinte, pessoal. A cafeicultura vai ser um impacto muito grande na nossa economia na época do Segundo Reinado. Recapitulando, nós estamos estudando o período do Dom Pedro II, tá? E esse período, caracterizado aí como Segundo Reinado, ele vai durar de 1840 a 1889, quando vai ter o golpe da República pelo Marechal Deodoro, ok? Então é o seguinte, pessoal. Primeiro, o café é uma iguaria da Etiópia, né? Porém, a gente pode dizer que a cultura que vai predominantemente ter um consumo muito grande do café vai ser a cultura árabe, tá? Então, café é uma palavra que vem da língua árabe. Não somente vem da língua árabe, como significa força. E não é coincidência que o café vai passar a ser usado mundialmente na época da Revolução Industrial, tá? Porque as jornadas de trabalho aumentam, e o café, ele é um tipo de planta, né? E um tipo de fruto que fortalece a energia da pessoa, que favorece a produtividade. Então, cada vez mais o café vai ser colocado como um tipo de, como se fosse um combustível mesmo pra gente, né? Logo que a gente acorda, tomar um cafezinho para poder ter um dia produtivo. E vai ser um tipo de especiaria, né? Um tipo de iguaria muito comum nas linhas de produção, tá? Como a Revolução Industrial está mudando o modo de produção da Europa toda e, por consequência, modificando os países do sul do mundo a partir da sua agricultura, porque o sul do mundo vai ser o grande agroexportador para essas sociedades industrializadas. O Brasil, especificamente, vai passar a produzir café a partir do século XVIII, porque anteriormente no Haiti, na América Central, e também na Guiana Francesa, na América do Sul, a produção do café vai ser predominante nos séculos XV e XVI. A partir do século XVII e XVIII vai dar uma enfraquecida, né? Tanto pela Revolução do Haiti, que vai modificar a ordem social daquela sociedade, os pretos vão se libertar e vão matar enforcados os brancos que eram escravocratas, né? Inclusive, essa revolução do Haiti vai causar pesadelos da elite escravocrata do Brasil, que teme uma experiência parecida no Brasil, ao mesmo tempo que na Guiana Francesa também o processo de libertação nacional da França, né, vai ocasionar uma queda na produção do café, que, por sobretudo, era a produção de mão de obra escrava, né, galera? Então, no Brasil, que ainda tem a escravidão, que é um dos poucos países que preserva a escravidão de maneira vergonhosa, que é o assunto que a gente vai debater na próxima aula, o abolicionismo, né? Ele vai manter a produção cafeicultora de todo mundo. O Brasil literalmente vai produzir para o mundo inteiro. Então vocês imaginam que era uma produção extremamente pesada. Então o escravizado que trabalhava no cafezal era um cara ou uma mulher que trabalhava muito, exaustivamente. E por consequência o consumo do café vai aumentar muito no Brasil, já que a produção precisa ser muito alta, né? O café, ele vai aparecer como uma planta ornamental também, ou seja, decorativa, né? Tanto que, gente, tem um mercado, não é o Watanabe, o mercado de frente para a Praça Centenário, né? Que esse mercado, que é um mercadinho ali perto de uma churrascaria e restaurante ali, na frente do mercado tem uma árvore de café, né? A gente nem imagina que o café pareça uma árvore, assim, né? Quando ele cresce bastante. E o fruto do café parece muito o fruto do guaraná. Só que ele passa por todo um procedimento, né? De ser torrado, de ser moído, e deixa o café descansando por 3 anos, até que ele pode ser consumido de fato, né? Então é todo um procedimento grande para chegar até o consumo, tá, pessoal? O café ele vai começar no Brasil, no Pará, porque o Pará, os viscondes do Pará, né, os senhores de terras ali do Pará e de escravos, vão pegar a planta da Guiana Francesa e trazer para o Brasil. Do Pará vai se popularizar o café e a partir daí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo
vão passar a fazer grandes produções de café, Espírito Santo também. Então o sudeste brasileiro vai focar sua produção que antes era em cana, né, de açúcar, agora para café, porque passa a ser mais valioso o café do que o açúcar em si. Lembrando que o açúcar também dá energia, só que o açúcar ele tem uma propriedade mais culinária, né, gastronômica, enquanto o café tinha uma propriedade mais produtiva, ligada ao capitalismo. Gente, não é à toa que a história do capitalismo começa junto com a história da escravidão, junto com a história do consumo do café, né? Então o café ele foi muito atrelado à alta produtividade, ele era muito valorizado por conta disso. Todos os países industriais, ou que mesmo não eram industriais, como é o caso do Brasil, vão passar a ter um alto consumo de café. Ao mesmo tempo, os brasileiros vão percebendo que essa produção de café, por si só, ela não era tão boa, porque a gente dava aqueles sacos de café enormes, que tinham um valor enorme na Europa, a troco de poucas coisas, a troco de pouco dinheiro, uma vez que eles não eram industrializados, eles não passavam por todo o procedimento que eu expliquei, que é a moagem do café, que é torrar o café, dentre outras coisas, né? E aí, alguns viscondes, como o Visconde de Mauá, né, no caso aqui em São Paulo, ele vai tentar trazer a industrialização para o Brasil. Ele vai ter uns impedimentos muito grandes por conta da coroa do Dom Pedro II ter acordos com a Inglaterra, que era o país, em termos capitalistas, que dominava o mundo na época, industrialmente falando, né? Não era interesse da Inglaterra a industrialização do Brasil, tá? A gente tem que tirar dos ingleses aquela ideia de Salvador, porque os ingleses foram contra a escravidão, eles eram mais avançados, eles tentaram ajudar os brasileiros. Não, pera lá, eles não eram a favor de ajudar os brasileiros. Tá? Eles queriam implantar o projeto liberal deles aqui no Brasil, primeiramente. Segundo que um trabalhador livre já estava custando menos que um escravo. Tá? Isso vai ser um elemento importantíssimo para a gente entender o abolicionismo. A escravidão estava custando muito caro já. Né? Você comprar um escravo, que era cerca de 60 mil réis, né? Era muito caro em comparação em manter um trabalhador assalariado, que você ia pagar muito menos que isso mensalmente. Né, pelo mesmo trabalho. Então, vai percebendo que a mão de obra escrava vai se tornando ultrapassada perto da mão de obra assalariada, né, industrial. Mas não era interesse das elites aristocráticas, donas de terras do Brasil, perder a escravidão, porque eles já tinham grandes contingentes de escravos, tá? Então, aqui, olha que coisa, aqui a gente também tem uma espécie de guerra de secessão, sem o conflito, é claro. Mas assim como nos Estados Unidos da América, havia uma elite que estava interessada em transformar o trabalho, o modo de produção, em trabalho assalariado, porque custaria menos e a produção seria a mesma. Também havia uma elite nos Estados Unidos do algodão, né, que era a elite mais agrária, que não tinha interesse no fim da escravidão, porque já tinha muitos escravos e via nisso uma perca de dinheiro, né? Da mesma maneira está acontecendo no Brasil, só que numa outra dinâmica. Aqui a gente tem um grupo que quer industrializar o Brasil, porque lá nos Estados Unidos já haviam indústrias no norte dos Estados Unidos. No Brasil não, a gente tinha pouquíssimas indústrias, quase sempre de produção local, e aqui eles estavam querendo inserir um modo de produção capitalista, ou seja, a produção para outros países, um excedente industrial que eu pudesse vender para outros países do mundo, e não só uma produção local, né? Então aqui a gente tem um conflito de elites que vai gerar até inclusive a queda do Dom Pedro II, tá? Quando os militares sinalizarem a favor dessa elite, eles vão fazer o Dom Pedro II cair, tá bom? Então, pessoal, aqui vocês vão perceber que a cultura do café vai ser inserida junto com a industrialização, tá? Ao mesmo tempo que ela vai fortalecer essas elites agrárias, porque elas vão ganhar muito dinheiro, só que em termos financeiros, esse dinheiro não ficava no Brasil. Então acabava sendo um capital que ou ficava com essas elites ou era transformado em compra de produto manufaturado. Por isso que vai ter uma outra elite, uma elite de viés mais positivista, industrial, né? Que vai ser no caso da elite do Visconde de Mauá, que vai focar em tentar industrializar o Brasil, tá bom? Então é isso, é um assunto bem curto, ó, como vocês viram, uma aula de 10 minutinhos, né? Da popularização do café no Brasil, tá bom? E dessa disseminação da cultura do café. Vocês vão ter uma atividade que vai fazer um quadro comparativo na produção do café e a produção de outros produtos, né, no Brasil, ano após ano. E vocês vão perceber a discrepância do café
em comparação à produção de outros tipos de produtos, tá? Inclusive isso vai gerar uma crise interna no Brasil, porque a gente produzia muito café, e vai ter uma crise da alimentação no Brasil, porque a gente vai parar de produzir produtos para alimentação, tá? E quer queira ou não, isso vai gerar muitos conflitos que vão culminar na ruptura aí política do Brasil, que vai passar de império para república, tá, meus queridos? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam bem. Faça os exercícios referente à aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!